Olá, criançada! Sejam muito bem-vindos! Hoje vamos ler Emanuel Salva Noel, capítulo 1. Estava atônito diante daquele abismo coberto de nuvens que o separava do objetivo final de sua longa jornada. A essa altura, ele já havia vencido seus medos e fraquezas, porém, por mais que se esforçasse a pensar, não encontrava ideias do que fazer para conseguir atravessar. Ainda assim, acreditava que toda sua viagem não havia sido em vão. Lembrou-se de tudo que havia passado até chegar ali. Tudo começou assim. Sinos, luzes coloridas, guirlandas e pinheiro adornado ao som de lindos corais enfeitavam uma casinha de madeira no meio de uma floresta tropical. Era mais um Natal aproximando-se. No quintal, sem limites entre a natureza e a moradia, costumavam passear cotias, coatis e tamanduás mirins, que por vezes corriam pelas bromélias e helicônias para se esconder quando uma arpia por ali sobrevoava. Nessa casa, morava um homem meio rechonchudo, cujas bochechas rosadas eram ornadas por uma bela barba branca e que tinha uma risada engraçada herdada do seu pai. Quando estava feliz, soltava uma conhecida gargalhada. Ho, ho, ho! Era o primeiro Natal de Num como Noel. Sua barba e cabelos brancos tornaram-se assim após esta função receber, mas ainda era jovem. Talvez por isso tinha medo de não ser capaz de cumprir tal missão. Do lado de fora, também de madeira, havia uma oficina como na casa de todos os Noéis. Era nas oficinas onde os Noéis faziam os brinquedos que entregavam para as crianças na noite de Natal, mais especificamente nas marcenarias. Eles esculpiam os brinquedos em madeira primeiro e depois, com um toque de mágica, os transformavam nos desejos das cartinhas, com cores e sons, e alguns até autômatos tornavam-se. Num não era o primeiro nem o único Noel. Em cada país havia um Noel, e antes deles outros Noéis já haviam realizado essa bela missão de entregar presentes de Natal para as crianças, especialmente aquelas cujos pais não podiam lhes oferecer um presente, ou mesmo as que já não tinham pai e mãe por perto. Os Noéis eram agraciados com uma magia especial, a qual só poderia ser usada no fim do ano. Seu propósito era tornar possível fabricar e entregar brinquedos encantados em uma só noite a crianças espalhadas por todo o mundo, cada Noel em seu país. Enquanto esperavam o Natal e não recebiam a magia, encarregavam-se ao longo do ano de ajudar algumas crianças das redondezas onde moravam, conforme a necessidade de cada um. Num já presenciara alguns desses momentos desde quando ainda não era Noel, acompanhando seu pai. Acabava participando e isso lhe trazia doses de felicidade, principalmente quando percebia sorrisos de gratidão do outro lado. Era comum, inclusive, ouvir dele nesses momentos algumas daquelas suas risadas clássicas. Mas, embora estivesse presente nessas ocasiões, jamais havia feito algum amigo de verdade. Ao fim de cada visita, retornava para sua casa, solitária, praticamente escondida, assim como sua essência, no meio da densa mata. Morar tão distante e escondido, sem vizinhos por perto, certamente contribuía muito para isso. Sim, é verdade que ali na floresta onde ele morava havia um ajudante chamado Ajos, bom companheiro. Experiente e atento, permanecia sempre por perto. Contudo, Num não gostava muito dele, pois, como auxiliador presente que era, Ajos insistia em ensinar coisas valiosas que às vezes vinham acompanhadas de certo incômodo por mostrar-lhe suas falhas, algumas das quais Num resistia em abandonar ou não conseguia. Não suportava reconhecer suas fraquezas, nem mesmo pedir ajuda, e isso era nada bom. Ainda assim, Ajos permanecia ao seu lado, doando-se em amizade sem nada receber em troca, acreditando que um dia isso iria mudar. Para Num, o dia havia começado como qualquer outro. Era início de dezembro, mês de Natal. Levantou-se da cama e deu uma boa espreguiçada, para um lado em direção ao leste, onde nasce o sol, para o outro ao oeste, onde o sol vai dormir,
para frente ao norte e para trás ao sul, sem esquecer-se de alongar para baixo até o chão tocar e para cima como se alcançar o céu fosse. Bem alongado para mais um dia, alguns passos e já estava na cozinha. O café da manhã estava servido, uma linda mesa embelezada pelas cores das frutas: cacau, cajá, graviola, cupuaçu, murici, genipá, paraçabu e camu-camu. Enquanto saboreava esse delicioso cardápio, o olhar vagante pelo cenário ao seu redor deteve-se nos enfeites de Natal, e então os ouvidos atentaram-se para a música que estava tocando ao fundo, que dizia: Noite feliz, noite feliz. E neste momento lembrou-se da valorosa missão herdada do seu pai, a qual ele havia adiado por tanto tempo, e arregalou os olhos quando se deu conta que já estava a poucos dias do Natal. Era seu primeiro ano como Noel e ele nada havia preparado até então. O medo de falhar o havia feito fugir de se preparar para tão nobre tarefa, ao ponto de nem mesmo cuidar de consultar as instruções dos escritos entregues a ele. E, além disso, ele já mal lembrava da história que havia sido passada de geração a geração, de Noel a Noel. O suor escorria pela lateral do rosto e não era por conta do calor. A ansiedade passava a tomar conta dele. Apressadamente, mal terminou o banquete, saltou da cadeira, correu para sua oficina de presentes e preparou-se para o trabalho. Como não havia se preparado com antecedência, pensou que talvez a solução fosse fazer algo improvisado, diferente dos outros, que consultavam os manuscritos deixados pelos Noéis anteriores e seguiam modelos de madeira entregues ao primeiro Noel repassados aos Noéis seguintes. E concluiu: por que tenho que repetir esses modelos de madeira que vieram do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, do meu trisavô, do meu tataravô? Pensou ele. Uma tradição passada ao primeiro Noel por um amigo de coração fiel foi bem preservada geração após geração, talvez por ter uma nobre razão. Ágios o interrompeu, vindo de fora da oficina, após limpar os vidros das janelas, varrer a varanda e arrumar os enfeites de Natal. Ágios havia sido o ajudante do pai de Noel Num, o Noel Proin. Antes dele, tinha ajudado seu avô. Desde as memórias mais antigas de Num, Ágios sempre esteve ali. Mais que um ajudante, um grande amigo fiel de seu pai. E assim ele continuava sendo com Num, apesar de não receber muita reciprocidade. Com frequência, na verdade, Num preferia que Ágios não estivesse ali, mas claro que não deixava de se aproveitar da sua ajuda no labor do dia a dia. Não fosse a ajuda de Ágios, a bagunça seria grande. Esse Noel ainda tinha muito a aprender. Diferente do que se contava nos contos de Natal sobre os ajudantes de Noéis, Ágios não era um duende. Mais alto do que se imaginava de um ajudante de Noel, tinham o corpo esguio e leve como uma brisa que embalava seus cabelos longos com cachos castanhos como os troncos das árvores da floresta onde moravam. Caminhava em silêncio, quase flutuando sobre a forração da floresta, por isso Noel não havia percebido sua aproximação. Vestia um manto verde que se misturava com a paisagem ao redor. Ótimo conselheiro, sua voz era mansa e doce. Falava devagar, escolhendo bem as palavras, e carregava memórias de eras tão antigas que nem o primeiro Noel se lembraria se vivo ainda fosse. Ser milenar, havia sido ajudante e conselheiro de todos os Noéis da linhagem de Num. Isso não foi o bastante para Noel acatar suas palavras. No entanto, para Num, sua resposta sobre a tradição dos Noéis era apenas mais um daqueles conselhos que o incomodavam. Lá venha você outra vez com seus sermões, reclamou Num. Ágios, nem toda tradição precisa durar para sempre. Até mesmo a roupa do Noel já foi verde e hoje usamos vermelho desde a época do meu bisavô. Ágios assentiu com a cabeça pensativo. É verdade, mudar pode ser bom sim, mas com essa mudança não seria assim. Aos brinquedos me refiro, os quais eu muito admiro. Noel deu de ombros, sob expressões de protesto de Ágios, e pôs-se a trabalhar com sua nova ideia. Pegou uns pedaços de madeira aqui e ali e deu início aos primeiros brinquedos.
Esculpiu cada um deles cuidadosamente. Novos modelos de bonecos, bonecas, carrinhos, aviõezinhos, tudo parecia estar indo bem até então, e isso o deixou orgulhoso. Chegara a hora da magia. Contudo, algo estava errado. Não conseguia transformá-los como deveria acontecer. Imitou os gestos que via seu pai fazer quando ele era o Noel encarregado de entregar os presentes, mas nada aconteceu. À sua frente, apenas esculturas de madeira crua, inertes. Tentou outra peça de madeira. Talvez aquela peça ainda estivesse muito verde, e os trabalhos bem feitos em madeira se fazem com madeira seca. Dedicou-se um pouco mais e com esmero fez uma bela escultura em madeira. Concentrou-se para a magia, porém, mais uma vez nada aconteceu. Era como se o encanto houvesse escoado por entre seus dedos, se é que algum dia ele o teve. Noel franziu um senho, coçou a cabeça, depois o queixo. Acho que não dormi bem essa noite. Preciso descansar um pouquinho mais, disse ao Ágios, tentando esboçar um sorriso, fingindo tranquilidade. Ágios apenas observava com um semblante um tanto decepcionado. Apesar do forçado bom humor de Noel, no fundo algo dentro dele parecia diferente. Um frio no coração e uma sensação de que talvez ele tivesse esquecido de algo muito importante. Será que Ágios estava certo? Noel pensou que talvez precisasse reconsiderar sua ideia e que melhor seria manter a tradição. Foi então até um baú encostado no canto da oficina e de dentro dele tirou alguns dos modelos tradicionais deixados pelo seu pai, o qual havia recebido do seu avô. Com um novo pedaço de madeira, esculpiu mais um brinquedo e tentou novamente lançar sobre ele o encanto. Porém, de suas mãos poder algum saía. Ele virou-se lentamente em direção a Ágios. O rubor nas bochechas e o olhar desviante denunciavam seu constrangimento por não lhe ter dado ouvidos. Achei que já estava na hora de mudar um pouco, trazer novidades. Esses moldes estavam tão antigos. Noel inventou uma desculpa, tentando justificar-se. Mas já estou usando os modelos originais novamente. Por que não está dando certo? Perguntou a Ágios. Deverias já saber, respondeu Ágios, apontando para uma estante de livros um pouco empoeirada do outro lado da oficina. Noel foi até essa pequena estante onde havia livros e pergaminhos mágicos. Consultou um depois outro, virou páginas, soprou a poeira até encontrar um manuscrito que dizia: onde a confiança se desfaz e a comunhão se quebra, a magia perde sua morada. Para ela restaurar não deves demorar, pois para sempre ela poderá cessar, e com ela a vida irá se apagar. Num leu em voz alta. Confiança em quem? Comunhão com quem? Não entendo. Vida a apagar? Ele continuou. Ágios apontou novamente, agora especificamente para o manuscrito nas mãos de Num, para que ele continuasse a leitura. O encanto não vem só de fazer tal qual o primeiro Noel. Ele nasce de conhecer em verdade o amigo fiel. Num leu e em seguida perguntou: amigo fiel? Quer dizer então que antes de tudo eu precisava ter conhecido esse tal amigo e então receber a magia para fazer e entregar os presentes? Ágios respondeu: sim, ainda não conheces o amigo fiel que deu os moldes ao primeiro Noel? Não. Deverias conhecer. Emanuel é o nome a saber. Seu pai e ele muito amigos eram, assim como os Noéis que antes dele vieram. Sim, vez ou outra ele me falava sobre esse Emanuel, o carpinteiro mágico que fez esses primeiros brinquedos, os originais que hoje nos servem como modelos. Disse Num e ficou pensativo. Mas o que quer dizer vida a apagar que acabei de ler? Ágios explicou. Como fôlego é a magia quando és Noel. Ela é dom para a nobre missão, há tempos dada pelo amigo fiel. Deves cumpri-la de coração, mas se não atenderes seu chamado, este encanto que é vida não te será dado. De rosado, o rosto de Noel tornou-se pálido, enquanto marejavam-se seus olhos. Engoliu seco. Como orvalho, um suor frio brotava em sua pele. Seria essa a sua sentença definitiva? Seria esse o seu triste final? Ele acabaria definitivamente com todo o legado dos Noéis do seu país por gerações construído?
E aquelas crianças não receberiam seus presentes de Natal pela primeira vez desde o primeiro Noel? A história de hoje foi do livro Emanuel Salva Noel, de Matheus Cardoso. O link para comprá-lo está na descrição. E não se esqueça, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal.